Jesus, quando veio ao mundo, Deus, na verdade, quando tomou a forma humana e veio aqui ao mundo, o propósito maior era justamente fornecer acesso imediato, acesso livre ao Pai. E preocupado com isso, muitos conhecem a história, sabe que Jesus treinou pessoas para isso, pelo menos 12 apóstolos. Jesus, ele empreendeu tempo para que aqueles homens pudessem aprender o significado da graça que Jesus veio promover neste mundo. Até porque Deus, sabendo que o homem não conseguiria cumprir toda a lei, o próprio Deus se faz carne e cumpre a lei para dar acesso a todo aquele que o recebe como Salvador de suas vidas. Então, a Bíblia deixa muito claro que a salvação, ela independe de esforço humano, ela independe de qualquer movimento que você faça para conquistá-la. Até porque a Bíblia fala que o homem é salvo pela graça. E a graça, nós já sabemos disso, é favor imerecido. Havia um povo, especialmente conhecido como os Gálatas, e eu convido você a abrir a sua Bíblia, lá na carta de Paulo aos cristãos da Galácia, ou seja, os Gálatas. Gálatas, capítulo 3. E é um povo especial porque eles estavam tentando associar a lei, ou seja, eles queriam que a graça, o favor imerecido, fornecido por Deus, na pessoa de Jesus, tivesse algo a mais. Ou seja, eles pensavam, algumas pessoas naquele tempo, pensavam assim: mas é só aceitar Jesus como Salvador para herdar todas as bênçãos? Não é bem assim. As pessoas precisam fazer algo mais, precisam se esforçar mais, porque eu confesso minha vida a Jesus e de repente agora eu tenho todas as promessas ao meu favor. E Paulo dizia claramente: é assim que funciona. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Só que algumas pessoas ainda insistiam em dizer que algo mais era necessário. Então, se você abrir a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 3, a partir do versículo 1, Gálatas 3, a partir do verso 1, a Bíblia diz assim: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Irmãos, a Bíblia fala claramente sobre essa questão. E uma pergunta é lançada para você aqui nessa noite, a mesma pergunta que foi feita para os cristãos da Galácia: você está sendo aperfeiçoado pelo Espírito ou você está sendo aperfeiçoado pela carne? Porque a igreja dos Gálatas, a princípio, confiou na graça de Jesus. Se você olhar para a sua vida no passado, você que já entregou a vida ao Senhor, se você olhar no passado, no momento da sua conversão, você vai notar algo interessante. Você vai notar que a palavra, ela entrou no seu ouvido, ela penetrou no seu coração e você fez uma confissão. Você ouviu a palavra do Senhor, ela falou de maneira profunda e você tomou uma decisão. Algumas pessoas começaram assim naquele tempo, só que depois a coisa começou a ficar parecendo que era fácil demais. Então veio os famosos e conhecidos da época chamados judaizantes, que eram os mestres daquele tempo,
os conhecedores da lei, e começaram a ensinar para o povo o seguinte: não é bem assim, não é somente pela graça. Alguns rituais têm que ser mantidos. Se você fizer algo, você vai receber a graça. Se você não fizer, depois de ter recebido a graça, você vai cair nessa graça. Para fazer com que as pessoas começassem a buscar de forma meio que obrigatória o favor imerecido do Senhor. Mas no momento que você passa a buscar o favor imerecido do Senhor, ele deixa de ser graça. Porque o seu coração está dizendo o quê? Que você merece aquele favor de Deus. E isso é um ensino muito perigoso e está inflamando nos dias de hoje. As pessoas não confiam mais na graça do Senhor. Elas precisam fazer algo mais. Se elas erram durante a semana, elas pensam logo o seguinte: eu vou compensar indo para a igreja no domingo. Ah, mas eu tratei a minha família, eu tratei o meu marido, a minha esposa dessa forma, mas no domingo eu compenso estando na igreja. Ah, mas talvez o meu pecado foi de pensamento, então eu vou na igreja no domingo, eu dou a minha oferta, e olha, Senhor, já consegui o teu favor. Por incrível que pareça, o mesmo ensino daquele tempo está sendo inflamado nos dias de hoje. E o que é que os cristãos de hoje estão fazendo? Abraçando essas coisas e dizendo que a graça de Deus não é suficiente para as suas vidas. Agora, irmãos e amigos que nos visitam, se você voltar no versículo 1, Paulo, ele descreve aqueles cristãos da Galácia. Olha só a forma carinhosa que Paulo trata aqueles cristãos. Ó Gálatas, o que é que tem na sua Bíblia? Insensato. Você tem alguma versão que é mais forte do que insensato? Quem tem uma versão mais forte aí do que insensato? Sem juízo. Olha que interessante, como é que está aí na sua Bíblia? Ó Gálatas sem juízo. E talvez você diga: não, mas eu sou bem tradicional, eu vou ficar com a versão da maioria. Pois deixa eu te dizer o que era que Paulo queria quando ele chamou os Gálatas de insensato e sem juízo. É por isso que eu gosto de pegar essa ideia das palavras no grego e trazer para o nosso português, para ver qual a tradução que mais se aproxima. Tem uma versão americana, uma versão moderna da Bíblia, que diz assim, ó, achei interessante. Ela traz assim, ó: caros idiotas da Galácia. Talvez você, quando encontra uma pessoa que ela age de maneira errada, você não diz assim: poxa, você é uma pessoa insensata. Você chama logo de idiota. Era o que Paulo estava querendo dizer. Idiota sem juízo. Tem uma outra versão, a Bíblia de Jerusalém. Ela diz assim, ó: vocês aí na Galácia estão malucos? Aí talvez a versão de João Ferreira de Almeida, que nós temos como a mais próxima dos originais, eu não sei porque ele aliviou nessa tradução. Mas se você buscar no original, é justamente sem juízo, malucos, vocês são idiotas. Porque Paulo estava preocupado. Ele estava preocupado porque o ensino de Jesus agora estava sofrendo uma minação, se é que eu posso chamar de minação, estava sendo minado por filosofias humanas, onde homens que conheciam as Escrituras estavam dizendo: a graça de Jesus não é mais suficiente, vocês precisam fazer algo mais, vocês precisam amontoar pedras, porque assim é muito fácil. Imagine, Jesus veio ao mundo para morrer pelos pecadores, e Paulo disse que ele era o principal. Eu recebo a Jesus como meu Salvador e pronto, eu tenho a vida eterna? Não é bem assim não. Aí os doutores da época começaram a minar os ensinos do Senhor Jesus. Irmãos, o que desvia um cristão dos caminhos do Senhor, mesmo que ele não perca a salvação, o cristão verdadeiro, é o falso ensino. O falso ensino, quando ele é a conta gotas, quando você começa a ouvir alguma coisa e você não testifica na palavra, você logo sai dos caminhos do Senhor. Porque a ideia de Satanás é fazer com que você não conheça a verdade. Eu brinquei pela manhã, quando deixei até o irmão Guimarães meio constrangido, quando ele falou lá embaixo no café: olha, vocês não sabem, talvez vocês não saibam, a igreja é conhecida como a igreja da palavra. Mas é a igreja da palavra porque é a igreja que olha para a palavra do Senhor. Mas mais importante do que isso não é só olhar para a palavra do Senhor. É olhar para a palavra, é ouvir a palavra e praticar a palavra do Senhor. Porque se não fizer isso, Deus
Deus, na pessoa de Paulo, quando você abrir nesse capítulo na sua devocional, Deus vai estar falando com você o seguinte: você é maluco? Você é idiota? Porque é o que Deus quer passar para nós. Mas isso para aqueles que olham para a palavra do Senhor e acabam tentando trazer algo mais para ela. Paulo estava repreendendo aqueles irmãos porque eles deixaram a simplicidade da graça de Jesus e estavam ouvindo a esses ensinamentos onde algo a mais na graça é necessário. E não é à toa que no último domingo, aqui falando sobre graça, sobre suficiência da graça do Senhor, algumas pessoas estão buscando algo a mais para acrescentar as Escrituras. Eu tenho um problema, pastor, estou com um problema sério, um problema psicológico, e olha, já sou encaminhado para um psicólogo, para um psicanalista, algo a mais. Será que as Escrituras não é suficiente para te ajudar? Será que a palavra do Deus Todo-Poderoso não é suficiente para a sua vida? Claro que Deus vai chamar, como chamou na pessoa de Paulo, vocês são idiotas, ó crentes da Galácia. Mas ele falou isso porque os irmãos da Galácia estavam deficientes na palavra. Estavam se deixando fascinar pelos ensinos humanistas. E hoje não é diferente. Hoje as pessoas não aguentam, não suportam mais o ensino da palavra. E quando vem um ensino, quando vem uma novidade, logo abraçam. Ah, mas surgiu uma igreja nova. Poxa, a igreja que tem todo dia tem uma coisa diferente. Olha, pelo menos na minha igreja tem culto todos os dias. Na segunda-feira é culto de libertação, na terça-feira é culto de não sei o quê, na quarta-feira é culto daquilo, naquilo. É novidade, o povo precisa se movimentar. Mas o que Paulo está querendo mostrar aqui, o alerta para hoje, 2012, é que você não se inflame com isso. A Bíblia é suficiente para a sua vida, a graça de Jesus é suficiente para a sua vida. Todos os recursos que você precisa para ter uma vida que agrade ao Senhor, você vai encontrar na palavra, somente nela. E nada fora dela vai te ajudar, só vai te atrapalhar. Não pense que Satanás ele vai aparecer e vai dizer assim, ó, eba, estou aqui, eu sou o diabo. Você correria. Ele é esperto. A Bíblia fala em Coríntios que Satanás se apresenta como anjo de luz. Ele camufla, ele apresenta as coisas de maneira aceitável, de maneira que você pense assim, não tem nada não. Eu vou ler, eu tenho controle, isso aqui não tem nada não. Cuidado com isso. Muito cuidado. Esses mestres naquele tempo, eles estavam ensinando que aqueles cristãos poderiam alcançar a satisfação em Deus se esforçando. Mas pastor, a Bíblia não nos ensina a nos esforçarmos, a perseverarmos? Ensina a perseverar nos ensinos bíblicos, não em pensamentos humanos, não em filosofia humana, mas naquilo que provém de Deus na sua Escritura. Só para você ter ideia, eu encontrei em um livro interessante, livro histórico, que alguns desses mestres, por incrível que pareça, estavam ensinando os cristãos que estavam sofrendo algum tipo de perseguição, a proferirem palavras de maldição contra os seus perseguidores, porque essas palavras dos próprios cristãos tinham poder. E aí talvez você diga assim, mas que coisa interessante, será que isso acontece hoje? Acontece. Você quer ver uma coisa? Alguém diz assim, ó, cuidado meu filho, cuidado minha irmã, meu irmão, quando atravessar a rua, porque se você não olhar para o lado, vem um carro e, pô, aí você faz logo o quê? Misericórdia. Bate na madeira, isola a palavra de maldição, como se aquela palavra tivesse poder algum. Mas sabe o que é isso? Resquícios dos ensinos que aconteciam na Galácia. Principal berço dessas teorias. Pessoas que dizem assim, ah, mas eu consegui uma bênção. Aliás, eu estou para conseguir uma bênção, não vou falar para o meu irmão, porque vai que não acontece. Vai que irmão bota o famoso olho gordo, e aí Jesus impede a minha bênção. Olha só que coisa. Aí as pessoas ficavam preocupadas com isso, por causa do poder que elas achavam que tinham com a palavra. Mas a Bíblia não ensina isso, irmãos. A situação dos Gálatas, ela mostra que Satanás estava minando e fazendo de tudo para menosprezar que o Espírito Santo, que a graça de Deus era suficiente na vida dos cristãos. Quando a graça ela é recebida, sabe o que Satanás faz? Ele procura distorcê-la, porque ele sabe que ele não pode levar ninguém para o inferno, mas ele sabe que ele pode distorcer um pouco e transformar a graça de Deus em legalismo.
A graça de Deus, Jesus veio para cumprir a lei. Nós hoje temos acesso ao Pai quando recebemos a Jesus como Salvador. Aí vem Satanás com seus falsos mestres e coloca um legalismo na vida das pessoas. Não é à toa que ainda hoje pessoas chegam para mim e dizem assim: pastor, eu posso cortar o cabelo assim? Pastor, eu posso vestir roupa assim? Pastor, eu posso fazer isso? Deixa o Espírito Santo falar com você. Não se preocupe com isso. Como eu contei aqui uma vez, um jovem, para você que não ouviu, vai ouvir agora. Para você que já ouviu, me perdoe. Mas um jovem recebeu a Jesus aqui na igreja e aí ele veio todo preocupado. Pastor, eu estou com um brinco, eu uso brinco. É proibido usar brinco? Eu disse para ele: meu irmão, não, a Bíblia não fala nada a esse respeito. Mas Deus já fala no seu coração, se é para você tirar ou não. Ele: que bom, porque eu senti que algumas pessoas me olharam assim, meio de canto. Eu não ligo para as pessoas. A Bíblia ensina você a buscar Jesus, não buscar pessoas. A Bíblia diz para você olhar firmemente para Jesus. Se Jesus vai falar com você, ele: tá bom, pastor, eu não penso em tirar não, porque eu acho bonito, eu acho legal. Tudo bem, meu irmão. Você recebeu Jesus como Salvador? Amém. Na semana seguinte o jovem vem aqui para a igreja sem brinco. Aí eu, curioso, me coçando, cheguei para ele e disse: vem cá, cadê o... Você estava com brinco, está usando brinco? Pastor, olha, Jesus, na minha devocional bíblica diária, Jesus me mostrou que eu tenho que ser parecido com ele. Eu não acredito que ele usaria brinco, ou que ele chamaria atenção para si. Eu precisei dizer para ele, a gente precisa dizer: não faça isso, não faça aquilo outro. A gente ensina a palavra. A palavra entra no coração. Se Deus está aqui hoje, se Deus fala conosco, Ele vai falar através da palavra. Agora Deus disse para ele: olha, meu filho, não vou dizer o nome, olha, meu filhinho, semana que vem tem culto, você tira o brinco. Deus falou assim com ele? Claro que não. Mas quando ele olha para a palavra, ele vê que todas as coisas cooperam para o bem dele, que ele foi chamado com um propósito, e o propósito é ser a imagem e semelhança de Jesus. Ele tirou o brinco. Mas aí vem gente, aí algumas pessoas dizem: pastor, você já viu a roupa de fulano? Já vi a roupa de fulano. Já viu o cabelo de fulano? Já vi o cabelo de fulano. Olhe para o fulano, é seu irmão, é sua irmã. E deixe Deus agir na vida daquela pessoa. Eu pintava as unhas de preto, andava cheio de anel na mão, cabelo meio doido. E hoje eu faço por quê? Porque eu sou pastor? Não, porque Deus me converteu e me mostra na palavra que não tem nada a ver com Jesus, eu vou e deixo. Agora o legalismo diz o quê? Não, porque lá na minha igreja não pode isso, não pode aquilo e aquilo outro. Era o que acontecia na Galácia. Mas e a graça fica onde? Eu olho para Jesus: olha, Senhor, como eu me visto. Mas e o coração está onde? Está longe do Senhor. Então a situação dos Gálatas era basicamente essa. E Satanás, ele sabe disso. Quando a fé, você se propõe a exercitar a sua fé, ele vai tentar dizer para você: faça algo mais. Não é isso, você pecou durante a semana, você precisa pagar uma penitência. É isso que Satanás quer. Mas a Bíblia ensina o que quando o crente peca? Confesse a Jesus, abandone o pecado e receba o perdão. Aí o crente diz: não, mas eu tenho que ler a Bíblia 500 vezes, eu tenho que estar no culto. Isso é legalismo. Legalismo. Vivemos na dispensação da graça. Olha agora a pergunta do versículo 2. Gálatas 3:2. Olha que pergunta. Quero apenas saber isso de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Aí Deus faz essa pergunta para você hoje. Você que recebeu a Jesus, recebeu o Espírito Santo, você recebeu pela pregação da fé? Ou você recebeu por obras? Ou você acha que se você for bonzinho amanhã, for bonzinho a cada dia, você vai receber o Espírito Santo? Não vai. Não vai. A Bíblia fala: pela graça somos salvos, por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem de obras, por quê? Para que ninguém se glorie. Porque senão eu vou bater no meu peito e vou dizer: olha assim, o tanto de coisa boa que eu fiz. Olha só como eu sou um crente maravilhoso. O Senhor agora tem que me dar o Espírito Santo. Não é assim que funciona. Deus olha para todos nós e diz assim: a condição de cada um de vocês é inferno, porque nascemos no pecado, nascemos merecedores da ira de Deus. E aí o que é que Deus faz? Ele ama o mundo, e aí Ele diz: eu vou dar o meu melhor, meu filho, porque eu fazendo isso, aquele que recebe o meu filho, esse tem a vida eterna. E é o que Deus faz. Mas eu não preciso fazer mais nada. Não, é só entregar o coração a Jesus. Isso é graça.
Não, pastor, mas eu vim de tal lugar que eu tinha que... Não tem que pagar nada. Jesus já pagou o preço. Jesus já pagou o preço por você. É por isso que agora eu entendo por que Paulo chama os Gálatas de insensatos, de sem juízo, de malucos, de idiotas. Porque eles estavam querendo colocar algo a mais na graça de Deus. Irmãos, os Gálatas, eles tinham recebido o Espírito Santo pela fé, não pelas obras. E eles, quando receberam o Espírito Santo, ao mesmo tempo, eles tinham a convicção de que estavam sendo selados pelo Espírito Santo. No momento que você recebe a Jesus como seu Salvador, você é selado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele faz morada na sua vida. O Espírito Santo, a Bíblia fala em Efésios, que é o penhor, é a garantia da sua salvação. Você não precisa fazer mais nada, só se aperfeiçoar, só crescer na palavra, se alimentar. É isso que você precisa, mas o preço Jesus já pagou. E de fato o testemunho do Espírito Santo é a maior prova que nós temos a nossa salvação. Porque o Espírito, a Bíblia fala que ele testifica com o nosso Espírito que somos o quê? Filhos de Deus. Abra sua Bíblia em Romanos, fique com o dedo aqui em Gálatas e volte um pouco. Romanos capítulo 8. É isso que você precisa lembrar todos os dias, para não deixar que ensinos humanos, humanistas, sobreponham a graça de Deus. Romanos 8, a partir do versículo 16. Romanos 8, a partir do versículo 16. A Bíblia diz assim, Romanos 8, 16 e 17. Todos têm? Amém. Olha o que a Bíblia fala. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito o quê? Ora, se somos filhos, a Bíblia fala que somos também o quê? Herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos o quê? Glorificados. É o Espírito de Deus que faz essa testificação. Uma pessoa disse assim para mim: eu estou em dúvidas, pastor, se eu sou verdadeiramente um crente. Aí eu disse: a essa altura do campeonato, por quê? É o seguinte, ainda tem desejos no meu coração que são errados. Ainda penso em fazer besteira, ainda faço algumas besteiras. E quando você faz essas besteiras, o que acontece? Olha, eu fico muito mal. Aí eu perguntei para ele: no passado, quando você não tinha Jesus, você fazia essas coisas? Fazia. E o que era que acontecia? Não acontecia nada, eu gostava, sentia prazer e tal. Então tem uma luta sendo travada aí com o seu espírito e a carne. O Espírito de Deus é a sua carne. Essa é a testificação que você é um filho de Deus. Porque enquanto estivermos neste mundo, mesmo sendo cristãos, salvos pelo sangue de Jesus, vamos pensar besteiras. Vamos falar alguma coisa que não agrade ao outro. Vamos. Mas tem alguma coisa lá dentro, é o Espírito Santo dizendo: você foi salvo pela graça. Jesus morreu por você, essa vida não te pertence mais. Agora, se isso não acontecesse, aí sim, você tem um problema seríssimo. Hoje muitas pessoas têm essa dúvida, porque acham que são cristãs, fazem coisas erradas e nada acontece. Lembre-se que a Bíblia fala em Hebreus que Deus não corrige a todo mundo, não. Deus só corrige aqueles que Ele tem por filhos. Aí Ele diz: se vocês se acham filhos e são sem correção, vocês são bastardos. Porque Deus só corrige a quem Ele ama, aos seus filhos. Se você faz alguma coisa e o Espírito de Deus não testifica que você é filho dele, comece a rever os seus conceitos. Será que de fato eu sou um cristão? Ou será que de fato eu apenas ouvi falar de Jesus? Porque isso é muito sério. Isso é muito sério. Para muitas pessoas ainda, nos dias de hoje, acrescentar algo às Escrituras vai resolver os seus problemas. Hoje as pessoas passam e enfrentam problemas emocionais sérios. Hoje estamos vivendo a era da depressão, a era da psicomania, a era de disfunção alimentar. Tudo problemas relacionados ao psicológico. A pergunta é: o que é que essas pessoas estão fazendo? Estão pegando a palavra do Senhor e colocando algo a mais do lado para tentar solucionar esses problemas? Não vão conseguir, não vão vencer, não vão para frente.
Pastor, mas é um homem de Deus, é um cristão. Se for um cristão, um homem de Deus, sincero, um conhecedor da palavra, ele vai recomendar para você somente a palavra. Porque ele sabe que é a palavra que vai te tirar da situação que você está. É a palavra de Deus que vai falar com você, não é algo que ele disse ou algo que ele pensou. Mas pastor, é um PhD na área de psicologia, é um PhD na área de espiritualidade. Não vai funcionar. Não vai. Você que está aqui hoje, nessa noite, está enfrentando lutas na sua vida, busque a palavra do Senhor. Se você ainda não entregou a vida a Jesus e acha que seus problemas vão se resolver sem você tomar esse passo, não vão. Se você acha que nessa noite você entregar sua vida a Jesus achando que seus problemas vão se resolver, talvez também não. Bom, então o que é que eu vou fazer? Jesus disse na palavra: no mundo teríamos aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Aqueles que querem viver piamente no Senhor Jesus, esses sofrerão perseguições. Você não é o único no mundo, meu irmão e minha irmã, que está passando pela luta que você está passando. Pense no mundo de quase 7 bilhões de pessoas, no mundo com quase 3 bilhões de cristãos. Você acha que o seu problema é maior do que 3 bilhões de pessoas que enfrentam problemas? O que é que você está fazendo quando esses problemas vêm? Está tentando colocar a graça do Senhor num prato de legalismo? Ou está dizendo para Deus: Senhor, eu confio, estou passando luta, Senhor, mas sou teu filho, entreguei minha vida ao Senhor, eu confio que o Senhor vai me ajudar. O crente maduro, ele diz assim: o Senhor vai me ajudar. Mas o crente cheio de humanismo, sabe o que ele faz? Ele determina, ele não aceita. Isso é prova de que o humanismo está infiltrado dentro das igrejas. E eu preciso falar isso, Paulo falou. Eu preciso alertar você. Se você anda determinando, se você anda não aceitando as coisas que Deus tem para você, isso prova que a graça de Deus está lutando contra um legalismo implantado na sua mente. Você tem que confiar na graça do Senhor. Você tem que confiar na provisão de Jesus por meio da palavra dele. É a igreja da palavra, glória a Deus, somos igreja da palavra. Mas eu faço uso da palavra e você faz uso da palavra. Você acha maravilhoso, olha, o culto foi uma bênção, mas você faz uso da bênção que Deus tem para você. Você quer ver uma coisa? Hoje, cada um de vocês que estão aqui nessa noite, eu não tenho dúvidas, Deus está falando de maneira única para cada um de vocês. Irmão Wellington não está recebendo a palavra da mesma forma que irmão Fernando está recebendo a palavra. Mas a palavra não é a mesma? É a mesma, mas a palavra de Deus é viva. Aquilo que serve para o Wellington talvez não sirva para Fernando, mas aquilo que serve para Fernando também pode não servir para o Wellington. Mas uma coisa é certa, Deus está falando com você. Porque Ele não te trouxe aqui por acaso. Ele te trouxe aqui porque você precisava ouvir de que a graça de Deus é suficiente para a sua vida, de que a palavra de Deus é suficiente para a sua vida, e que você não precisa de nada mais do que isso. Está passando por lutas? Jesus é suficiente na sua vida. Está passando por um aperto emocional? A graça do Senhor é suficiente para a sua vida. E talvez você tenha dito: eu não aguento mais isso, eu estou aqui no meu limite. Deus diz na palavra dele que não veio nenhuma prova sobre sua vida que você não possa suportar. Porque Ele é o quê? Porque Ele é o quê? 1 Coríntios 10:13, abre sua Bíblia aí, movimente seu dedo na Bíblia. Olha o que Deus tem para você nessa noite. E isso aqui não é legalismo, isso é palavra do Senhor, isso é graça para a sua vida. 1 Coríntios 10:13. O que é que diz aí? Agora houve a confusão de línguas. Precisa de um intérprete. A Bíblia fala que se há línguas não tem intérprete, tem que ficar quieto. Agora eu não entendi nada. Então me diga aí, uma pessoa. Deus é fiel, irmão. Se você não está aguentando mais, Deus sabe do seu limite. Ele sabe até onde você pode suportar. Porque Ele é fiel quando Ele vê que você não está aguentando mais. Isso não é você ver, é Deus observar. Porque a nossa percepção ela é falha. E aí a nossa percepção diz que eu não aguento mais, eu vou jogar tudo para cima, eu vou pular fora. Mas Deus está olhando para você, Ele está se compadecendo de você.
Um pastor, um diácono, um irmão, jamais pode se compadecer do outro. Eu não sei, eu tento sentir a dor de uma perda de alguém que procura para aconselhamento. Eu tento, mas eu não consigo porque eu sou humano, eu sou falho. Aí aconselho na palavra, mas Jesus, a Bíblia fala que nós não temos um sumo sacerdote qualquer, mas um que se compadece de nós. Sabe o que é isso? Jesus sente o que você está sentindo. Isso é graça. Isso não precisa de nenhuma técnica para você saber. Jesus sente o que você está sentindo. E Ele diz que você, até onde você está indo, você pode suportar. No momento que Ele vê que você não pode suportar, porque Ele é fiel, o que é que Ele faz? Ele dá um escape. Ele dá um escape. Porque Ele quer aperfeiçoar você nos caminhos do Senhor. Ele não quer que você jamais busque homens, busque mulheres. Ele quer que você busque a Ele exclusivamente. Fuja, irmãos. Fuja dessas soluções humanistas, centradas no homem. Aprenda a confiar no Espírito Santo. Aprenda a confiar na palavra de Deus. Se você não sabe como, procure alguém que conhece a palavra, alguém que te mostre na palavra como você deve andar. Mas não tente trazer legalismo para aquilo que Deus chama de graça. Porque Ele já cumpriu a lei. Ele cumpriu porque Ele sabia que nem eu, nem você poderíamos cumprir. Então, olhe para Jesus, olhe para a sua palavra, siga a palavra do Senhor e seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é fiel. O Senhor tem falado conosco, Senhor, através da tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, porque não há outro Deus semelhante a ti, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado porque a tua palavra ela é viva. A tua palavra ela penetra os nossos corações. E o que seria de nós, Senhor, se não fosse a tua palavra, se não fosse o teu Espírito Santo habitando em cada um de nós? Obrigado porque o Senhor nos trouxe hoje para ouvir a tua voz. Obrigado porque o Senhor não trabalha com acaso, o Senhor trabalha com propósito. E nós te agradecemos porque o Senhor sempre cumpre as suas promessas. Meu Deus, o mundo, os dias são maus, as pessoas estão abandonando a tua palavra e estão se desviando por caminhos que acham aparentemente serem caminhos fáceis, Senhor, mas são caminhos de morte. Mantém o teu povo firmado nos teus caminhos, Senhor. Não deixe que o teu povo desvie nem para a direita nem para a esquerda. Mantém o teu povo focado na tua palavra, porque o teu povo precisa aprender que todas as coisas cooperam para o bem, Senhor. Obrigado, Senhor, por cuidar de cada um de nós. Obrigado por se fazer presente no nosso meio. Nós agradecemos a Ti, Senhor, porque o Teu Espírito Santo é quem confirma nos nossos corações que somos Teus filhos. Mas também nós sabemos, Senhor, sabemos que muitos ainda não são Teus filhos, porque ainda não entregaram as vidas ao Senhor. Ó Senhor, o Senhor está voltando. E quando o Senhor voltar, o Senhor só vai levar os Teus filhos. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, possa agir nessa noite, Senhor. Possa entrar naquele coração que por qualquer motivo esteja endurecido. Nós sabemos que é o Senhor que transforma os corações. Por isso nós oramos ao Senhor. Nós não temos poder de persuadir ninguém, Senhor, porque senão seria por força humana. Mas a tua palavra fala que não é por força nem por violência, mas é pelo Teu Espírito fazer a Tua obra. E eu confio, Senhor, na ação do Teu Espírito Santo. E nessa noite eu te peço, Senhor, que o Senhor entre em cada coração que porventura está endurecido e que aplique a Tua palavra nesse coração, Senhor. É o que eu te peço e oro no nome do Senhor Jesus.